Hoje, segunda-feira, estamos ao vivo agora na parte da manhã aqui no Jornal do Sul de Minas, na TV Poços, e essa edição será reapresentada após os telefatos no período noturno. Estamos entrevistando o Josué de Menezes, que é do site Mercados do Futuro. Esse site é um site bem interessante, ele fala da cultura digital, fala da região do conhecimento, e essas são algumas das propostas que nós viemos falar. Eu vou pedir para colocar a imagem do site, eu não sei se já está preparado aí, mas assim que a gente estiver falando já pode botar a imagem do site. O que é essa cultura digital? Como ela se forma através das redes sociais? O que é esse novo conceito? Bom, esse conceito de cultura digital, ele permeia todas as áreas do conhecimento hoje. Você mesmo falou da questão da questão logística, educação. Então hoje a cultura digital ela está permeando todas as áreas do conhecimento, né? E o grande gargalo hoje, justamente para o desenvolvimento regional, desenvolvimento do fomento econômico, é a questão educacional, né? É a questão da capacitação. Nós temos aí três eixos, né, grandes eixos, né, de gargalos para desenvolvimento, que seria no país e nas regiões, né, que é a questão da logística, você tem a questão da capacitação e energética. Então, a cultura digital é uma área assim, que a gente deve trabalhar de uma maneira assim, bem dirigida, com objetivos claros e potencializar todo o desenvolvimento de uma região. Tem esse poder, né? E hoje nós estamos vendo, nesse estudo do blog, né, que eu estou desenvolvendo, a gente está desenvolvendo há 2 anos já esse projeto, né? A gente está mapeando algumas regiões do país que já conseguiram, né, assim, estão conseguindo utilizar essas ferramentas de uma maneira mais efetiva e estão potencializando o desenvolvimento econômico local, em cima de valores ligados à inovação e sustentabilidade. Então esses valores são os valores essenciais, né, que você consegue construir, né, uma nova visão de cenários e realmente transformar a vida das pessoas no seu dia a dia, na prática. Então esse é um poder muito grande que está em nossas mãos e independente do porte da cidade, né, você pode ter uma cidade pequena, uma região, e ela pode ter realmente um protagonismo muito grande usando essas ferramentas de uma maneira adequada. Você tem cases de sucesso, por exemplo, que podem ser citados, onde as pessoas podem se referenciar e conhecer até mesmo na internet, no site, alguma coisa assim do que aconteceu? Então, essa investigação, né, porque na realidade todo esse projeto nasceu de uma necessidade pessoal de um reposicionamento profissional, né, que eu sou jornalista e eu estava sentindo essa necessidade de não perder o bonde da história, né, e comecei a desenvolver pesquisas de cenários, investigando tendências e tudo mais. Então hoje, por exemplo, você vê, tanto em nível internacional, você vê a Europa, por exemplo, ela funciona em rede, né? Você tem lá os polos de fomento de tecnologia, parques tecnológicos. Você vê o Vale do Silício, por exemplo, é um exemplo bem nítido. No Brasil, por exemplo, Curitiba, a região do sul do país, ela já está protagonizando a utilização dessas ferramentas. Você vê lá o conceito de cidades inovadoras. Em Curitiba é um case muito interessante. Outro case interessante nós temos no Porto Digital, em Recife, nós temos também todo um movimento em torno da inovação de sustentabilidade, que era uma região que não tinha grandes instituições de pesquisa e hoje essa região, essa cidade está liderando esse movimento, vamos dizer, irradiando esse movimento da cultura da inovação. E isso resultando em atração de investimentos, grandes investimentos vindo. Por exemplo, o polo lá de São José dos Campos, né, tem um polo lá, recentemente o Google está com um grande projeto lá no Parque Tecnológico de São José dos Campos. Então você vê que a atração de investimentos, principalmente agora que o Brasil está assim, na bola da vez, né, grandes investimentos estão sendo feitos no Brasil, temos a Copa do Mundo, Olimpíadas e tudo mais, você vê que existe um interesse muito grande de investimento. Então essas cidades que já estão trabalhando essa cultura de uma maneira adequada, já estão conseguindo atrair investimentos.
E essa é a proposta, né, como você nos procurou, né, de trazer aqui para a região do sul de Minas como fazer com que a região se articule de uma maneira adequada para poder atrair investimentos e fomentar essa cultura digital. Mas, cortando, mas como poderia fazer com que esse vetor, vamos chamar assim, do conhecimento, pudesse sensibilizar também a classe política? Porque, vamos dizer, em termos reais, quando a sociedade tende para um lado, mas não existe uma vontade política para realizar aquela tendência, aquele desejo da sociedade, as coisas acabam não acontecendo. Como poderia, então, esse conhecimento vir a influenciar a sociedade política também, esse segmento político, para que tudo isso pudesse acontecer de uma forma assim mais harmônica? Então, bem colocado essa pergunta, porque essas regiões que eu falei no Brasil, que hoje estão conseguindo romper essas barreiras de realmente ter um posicionamento adequado, não só em nível local, mas como ela trabalha a sua percepção na atração de investimento, essas regiões, você vê uma presença do poder público como indutor desse desenvolvimento. Então, eu vejo uma coisa assim, bem importante, o poder público ter uma política voltada para esse tipo de cultura, a cultura digital. Né? Isso é possível e já estamos verificando resultados efetivos nessas regiões. Só que, para se trabalhar a cultura digital, ela não é de cima para baixo, ela trabalha com uma cultura horizontal. Você tem que trabalhar a articulação em rede. Né? Você tem que realmente fazer uma articulação junto à sociedade para que ela se aproprie dessas ferramentas e utilize essas ferramentas de uma maneira direcionada para realmente ter um foco de transformação. Né? Então você vê que essas regiões, né, realmente elas estão com uma identidade, trabalhando identidade econômica de uma maneira muito clara. E os resultados são realmente muito efetivos. Aqui em Poços de Caldas eu estou vendo uma movimentação nesse sentido, porque nós trouxemos na semana passada, inclusive, o Johann Schneider. O Johann Schneider, ele é uma pessoa que é consultor do Sebrae, né, e trabalha com Fair Trade, a certificação, um selo, né, muito importante, onde, por exemplo, comunidades, como nós temos algumas aqui na nossa região, comunidades, por exemplo, que trabalham com a cultura do café. Elas podem receber essa verificação do Fair Trade através de diversos instrumentos e então trabalharem juntos, beneficiando seu café, exportando café já em qualidade primeiro mundo, né, for export. E isso pode também ir ao encontro de casos como semelhante a esses da cultura digital e dessa disseminação desse tipo de informação de rede, porque nesse momento, para se poder fazer essa distribuição adequada, é preciso a divulgação adequada. A divulgação adequada está onde? Vai anunciar no jornal? Vai anunciar numa televisão? Alguma coisa? Não, vai anunciar nos segmentos adequados, através da internet, através dos veículos oficiais, através, por exemplo, de uma rede de informação como essa, por exemplo, que vai ao encontro desse tema da sustentabilidade. Tá, esse assunto está totalmente alinhado com o que a gente está falando. Quando a gente fala de cidades verdes e sustentáveis, né, você está falando esse tema que você colocou, realmente está totalmente alinhado, porque você tem aí toda uma metodologia de rastreabilidade, de valorizar a ponta, né, o produtor. Você valoriza o produtor e a qualidade dos seus produtos. Então existe toda uma demanda de qualificação profissional e uma demanda de relacionamento, até mesmo diretamente conectado com os mercados consumidores. Então você pode fazer um link direto do homem do campo, né, daquela pessoa que está no campo, garantindo aquela qualidade daquele alimento e fazendo um link direto com o mercado consumidor na Europa, por exemplo. Então é possível você criar, planejar, fazer um planejamento estratégico digital, né, que você potencializa esse mercado, eu acho que essa cultura europeia é muito interessante, porque ela valoriza muito a questão tem o slow, né,
do slow food, né? Que valoriza muito aquela economia local, aquela economia familiar, e isso também tem a ver com economia criativa. Tudo isso que você está falando são temas que têm interligação. Tem falado muito em economia familiar, no sentido de agricultura familiar, por exemplo. Né? As famílias plantam e já tem a sua produção já destinada, por exemplo, às merendas escolares, enfim, a esse tipo de coisa. E isso é um termo local, mas pode ser expandido também. A gente vai continuar nesse assunto. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, você pode participar também e fazer a sua pergunta. O nosso telefone é 3721-6955. Para você participar pela internet, basta se conectar pelo MSN, pelo Messenger. Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com. Voltamos em instantes.